Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. No nosso encontro de hoje, a gente vai continuar com a resenha do livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, o livro escrito por Benê Barbosa e Flávio Quintela, onde eles falam mentiras que foram contadas através da mídia e dos desarmamentistas durante a época em que queriam passar o Estatuto do Desarmamento para que as pessoas pudessem engolir a mentira, o desarmamento civil de forma mais fácil, ok? Então, hoje a gente vai ver os capítulos 3 e 4, onde a gente vai facilmente desfazer duas mentiras muito bem disseminadas e que os aderentes aí, os loucos pelo desarmamento, sempre contam e sempre tentam convencer você do contrário, tá bom? Então, vamos ao livro. Então, no capítulo 3, eles costumam dizer o seguinte, que países desarmados são mais seguros. Será mesmo? As pessoas que são aderentes a esse Estatuto do Desarmamento, principalmente os partidos de esquerda, as pessoas voltadas aí ao progressismo, eles costumam usar a Inglaterra como um país brilhante, onde não há violência, onde o desarmamento é um exemplo, mas eles não costumam falar a verdade, eles contam meia mentira. Eles não explicam, por exemplo, como funciona o sistema jurídico inglês. Rígido, com leis bem definidas, com punições concretas a quem infringe as leis, bem diferente da gente que, infelizmente, temos leis flexíveis, meio mundo de caminhos aí para que os advogados possam entrar e ter brechas para sair, principalmente para quem tem dinheiro. Eles não falam isso da Inglaterra. Então, sim, a Inglaterra é um país bem sucedido no seu sistema de desarmamento, mas não é bem como eles passam para a gente. A questão do desarmamento inglês não começou de uma hora para outra. Desde o século XVII que os ingleses já tentam efetuar um desarmamento da sua população civil. O primeiro a tentar fazer isso foi o rei James II, que, por detestar os protestantes, ter inclinações francesas ali das correntes da Revolução Francesa, esse rei tentou tirar as armas da população civil para que ele pudesse prosseguir com o seu plano de tentar extirpar os protestantes da Inglaterra. Ele queria literalmente banir os protestantes da Inglaterra de uma vez por todas. E o que acontece nisso aí é que os protestantes tentam resistir, claro, nos primeiros momentos, mas depois eles não fazem esforços para ficar na Inglaterra e fogem para o que a gente chama hoje de Estados Unidos ou, na época, Nova Inglaterra, América do Norte. E essa fuga, então, dá origem lá nos Estados Unidos ou a Nova Inglaterra à Segunda Emenda Americana. Os Estados Unidos lutam pela sua independência, os Estados Unidos lutam contra a escravidão, os Estados Unidos travam várias batalhas e uma coisa que eles fazem é garantir ao cidadão o seu direito de liberdade, o seu direito de poder se armar, inclusive contra o próprio Estado, se for o caso, porque muitas vezes o Estado, com sua tirania, como estava acontecendo lá em Inglaterra, tenta sufocar as pessoas e roubar a sua liberdade. Então a Segunda Emenda Americana até estimula a formação de milícias, de comunidades, para que essas pessoas possam lutar pelo seu Estado, pela sua liberdade, pela sua família, pela sua vida, e não simplesmente tira essas armas das pessoas. Pelo contrário, há sim um incentivo em que as pessoas possam ter arma, e talvez por isso os Estados Unidos seja um país seguro. E é por isso que ainda hoje nos Estados Unidos a Segunda Emenda é uma das causas de polêmica por aqueles progressistas que querem tirar a Segunda Emenda, querem banir o direito das pessoas terem armas, mas os conservadores, as pessoas mais tradicionais, as pessoas que amam a liberdade, que amam lutar por justiça, não querem que isso aconteça. Elas querem ter o direito de poder ter uma arma. E é simples. Se eu quero ter uma arma, ótimo, vou e compro. Mas se eu não quero, ótimo também. Não é o Estado que tem que decidir isso para mim. Esse Estado que por tantas vezes nos oprime e por tantas vezes tira a nossa liberdade, quer tirar a nossa propriedade e tantas outras coisas. Então nós podemos e devemos ter o direito de poder nos defender, às vezes até mesmo do Estado, se for o caso. Mas foi apenas após a Segunda Guerra
que os ingleses começaram a implantar a sua política de desarmamento mais rígidas. Então, sim, a Inglaterra começa a se desarmar, começa a colocar leis mais rígidas sobre a posse e o porte de arma, e hoje a Inglaterra é um dos países mais desarmados do mundo. Agora, detalhe, depois disso, os índices de criminalidade da Inglaterra tenderam a crescer. E até hoje, mesmo com o tempo, esses índices nunca mais voltaram ao que era antes. O que eles não te contam é que esses países que aderiram ao desarmamento não tiveram tanto sucesso como eles queriam ou diziam que queriam ter. Países como Jamaica, Austrália e o próprio Brasil não tiveram sucesso no desarmamento da sua população. Pelo contrário, esses países tenderam a haver um crescimento da violência, um crescimento da taxa de homicídios. Você quer ver uma coisa? Uma prova de que o Brasil não obteve sucesso com o seu Estatuto de Desarmamento é que em 2004, quando esse estatuto foi colocado, nós tínhamos uma média de 48 mil homicídios. Ali, época do governo Lula, né? Fernando Henrique, a transição entre Fernando Henrique e Lula. Em 2017, finalzinho do governo Temer, essa taxa estava em 59 mil. Veja aí, pode conferir você mesmo. E essa tabela vem aí do G1, né? Ou seja, um canal totalmente progressista. Mas aí você vê o seguinte, veja os números em 2018, 2019, e aí vejam no governo Bolsonaro, quando ele começa a flexibilizar o posse e o porte de arma. E não foi feito muita coisa não, porque não dava para contrariar muito o estatuto não. Vejam para quanto esses números caíram em 2020 e 2021. Índices anteriores ao Estatuto de Desarmamento. Detalhe, a população cresceu, tá? Então não vale justificar que é porque a população tinha crescido que os índices estavam maiores. Não, a população cresceu. Se esses números não justificam que a população civil pode e deve estar armada, a população de bem, então eu não sei o que justifica. Porque isso é estatística, isso é prova de que a violência por armas de fogo diminuiu após a flexibilização do Estatuto de Desarmamento. Então, gente, não é conversa, não é balela, é uma prova matemática disso. Os simpatizantes disso aí tendem a dizer que é obrigação do Estado tomar conta da população. Mas eu te pergunto, o nosso Estado toma conta da nossa população? Mesmo que tomasse, o artigo 144 da nossa Constituição diz que é obrigação do Estado, mas dever de todos. Ora, o Estado sim, ele tem a obrigação de fazer a segurança pública, mas a segurança pessoal, a segurança privada, a segurança da minha casa, da minha família, da minha propriedade, é dever meu. Até porque não dá tempo da polícia chegar se um bandido estiver invadindo minha casa. Ele vai invadir, mesmo que tenha uma viatura a poucos metros da minha casa. E depois que ele invadir, só Deus sabe o que é que ele vai fazer. Então eu tenho sim o direito de me armar, eu tenho sim o direito de me defender. A própria Constituição diz isso. Mas infelizmente hoje a Constituição não está servindo de muita coisa como guia para nada, né? Então, é mentira que países desarmados são mais seguros? Sim, é mentira. E aí vamos aos números, por exemplo, de países que não aderiram a essa bobagem de desarmamento da sua população. Por exemplo, eu cito para vocês a República Tcheca, que tem uma média de 0,07 armas por habitante. E é um país muito seguro, tem leis flexíveis para a aquisição e uso de armas. Um grande exemplo também, que os desarmamentistas não gostam de utilizar, é a Suíça, onde não tem um exército formal, mas todo habitante, todo jovem tem uma arma em casa. E os que não têm, chegam a uma parcela bem pequena da população. E por fim, o país que é exemplo para todo mundo, os Estados Unidos, que calcula que tem 300 milhões de armas, ou seja, basicamente uma arma por habitante. Essa é a maior milícia armada do mundo, e é um país que tem seus índices de segurança invejáveis se formos comparar com o Brasil, por exemplo. Então, não dá para engolir isso. É mentira. Países desarmados não são países mais seguros. Tá bom? E o Brasil,
infelizmente, é um exemplo disso. É aqui? O quarto capítulo, ou a quarta mentira, dizem que as armas dos criminosos vêm das mãos dos cidadãos de bem. Basicamente, eles dizem que todo cidadão de bem armado, ele é assaltado e essa arma vai parar na cintura, na mão de um criminoso. Será que isso é verdade, gente? Você acredita mesmo que isso é verdade? O vídeo do início da nossa conversa aqui mostra uma situação bem diferente, onde um criminoso tenta fazer alguma coisa ali numa casa até simples, mas se dá mal. Dificilmente um cidadão de bem que está armado anda com sua arma displicentemente. E para o bandido assaltar alguém que está armado é um tiro no escuro. Entre uma casa de uma pessoa armada e uma casa de uma pessoa desarmada, o bandido fatalmente vai optar por a casa da pessoa que está desarmada. E hoje, a maioria dos bandidos tem a certeza de que na casa que ele entrar, ele vai ter uma pessoa desarmada, vai ter uma família que não vai ter condições de resistir à sua vontade, às vezes com uma faca ou com um simples revólver, seja lá com que arma for. Então, isso é uma mentira enorme, horrorosa e muito mal colocada. Ou vocês acham que essas armas aqui vêm das mãos de cidadãos de bem? O que é que vocês acham disso aqui? Dá uma olhada nessas submetralhadoras. Fuzil FAL. Isso foi comprado em lojas com CPF do indivíduo, comprovante de residência, comprovante de antecedentes criminais. Você vê um cidadão de bem desfilando na rua com um fuzil? A ONG Viva Rio fez uma pesquisa pouco antes do desarmamento, e eu duvido muito desse número, mas vamos lá. Vamos dizer que seja verdade o que ela faz, né, o que ela colocou ali nessa pesquisa. Ela diz que 25% das armas dos criminosos vêm das mãos do cidadão de bem. Isso é absurdo, isso é uma mentira ridícula. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, como é que ela sabe de onde é que vêm essas armas? E os outros 75%, como é que ela rastreou isso para saber? Primeiro isso, né? Você já vê aí que há uma forma de mascarar os números. Segundo, que se 25% das armas viessem realmente dos cidadãos de bem, nós teríamos que ter todos os cidadãos de bem entregando as suas armas aos criminosos. Ou seja, todo dia quando saísse um CAC na rua, ele teria que ser assaltado, não iria reagir e iria entregar essa arma a um criminoso. Então a mentira já vem por aí. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eles dizem isso, e eles rastrearam os outros 75%. Quer saber como é que eles fazem essa pesquisa ridícula? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eles queiram descobrir quem são dos brasileiros que são flamenguistas, por exemplo. Mas aí eles só entrevistam pessoas que estão trajando a camisa do Flamengo. Aí é fácil de dizer quem. Vai pesquisar as armas que não estão registradas? Porque eles só têm condições de pesquisar, de fato, armas registradas. E as armas que não são registradas? Será que eles sabem? Bom, se eles sabem, eles estão em conluio com os traficantes, né? Pensando melhor, talvez até isso seja verdade. Quem sabe eles não estão em conluio com os traficantes? É uma coisa a se pensar. Então, gente, é uma mentira, é mais uma balela dessa turma que gosta de dizer que armas vêm das mãos dos cidadãos de bem. Isso não é verdade, certo? E que, infelizmente, muitas pessoas engolem e acham que funciona por aí. Então, gente, até o próximo encontro. A todos vocês um forte abraço, minha leal continência e fiquem com Deus.